Tudo bom, moçada? De volta para mais um vídeo do canal Bio com Landim. Continuamos ainda com a resolução da prova lá do Enem de 2019. E a questão de hoje é a questão 107 da prova azul, que, gente, é até meio difícil definir o tema da questão, né? Inclusive a gente vendo lá, né, os comentários da prova e tal, a galera de repente lá, pô, qual é o tema da questão? Porque fala lá em ecologia, em comportamento, né? Apesar de usar alguns conceitos de botânica, né? Ela coloca assim: na piscicultura, costuma-se usar lavas de artemia, que é um crustáceo, para alimentar lavas de peixe. Ovos de artemia são colocados em garrafas com água salgada e, sob condições ótimas de temperatura, luz e oxigênio, elas eclodem, liberando lá suas larvas, também conhecidas com o nome de náuplios. Para recolher os náuplios, coloca-se uma lâmpada branca fluorescente na boca da garrafa e esses começam a subir em direção ao gargalo. Esse comportamento das artemias é chamado de... Vamos lá dar uma olhada como é que isso funciona, né? Como eu estava comentando, a questão utiliza então alguns termos relacionados à botânica, particularmente relacionado aos tipos de movimentos que as plantas apresentam. Ora, plantas se movimentam? Sim, plantas se movimentam, claro, não de maneira tão rápida, tão eficiente quanto os animais, mas existem alguns tipos de movimento vegetal, muitos deles relacionados ao próprio crescimento. Então, à medida que a planta cresce, esse crescimento gera um tipo de movimento. Esses termos que eu vou utilizar agora também vão estar valendo para movimentos que acontecem em algas, em bactérias, né, em fungos, em protozoários, né? Então são termos que a gente utiliza, né, para outros organismos vivos e a questão utilizou até mesmo para animais. Mas classicamente a gente fala desse tipo de movimento em plantas. Chamamos pelo nome de tropismos. Movimentos que são orientados para um estímulo. Quando eu falo em movimentos orientados para um estímulo, quer dizer na direção do estímulo ou na direção contrária ao estímulo. Então você vai na direção do estímulo ou na direção contrária a ele. Inclusive, quando a gente fala em tropismos positivos, quer dizer que o movimento vai na direção do estímulo, na direção da fonte do estímulo. E claro, né, falaremos em tropismos negativos quando você vai lá na direção contrária ao estímulo. Ou seja, nesse caso lá, no sentido contrário à fonte do estímulo. Beleza, a gente vai ter alguns casos de tropismo para descrever. Número 1, fototropismo. Ora, né, moçada, quando a gente fala lá em fototropismo, ele vai ser desencadeado, foto, pela luz. E aí a gente vai falar, por exemplo, em fototropismo positivo, né? Fototropismo positivo, então ele vai lá na direção da luz. É quando você tem um movimento da planta na direção da luz. É o que ocorre, por exemplo, no caule da planta, né? Faz sentido, gente? No caule tem as folhas e as folhas querem fazer fotossíntese. E para elas fazerem fotossíntese, elas precisam de luz. E é por isso que o caule de uma planta sempre está crescendo e automaticamente se movimentando na direção da luz para poder pegar mais luz e fazer mais fotossíntese. Considerando que a fonte de luz na natureza é o sol, né? Então os caules crescem para cima na direção da luz, na direção do sol, para captar mais luz e a fotossíntese acontecer, claro, de modo mais eficaz. Existe o fototropismo positivo, existe o fototropismo negativo. Ora, moçada, quando a gente fala em fototropismo negativo, ele vai na direção contrária à direção da luz. Por exemplo, é o que acontece em relação às raízes, né? Raízes apresentam um fototropismo negativo. Ô, gente, faz sentido, né? Enquanto o caule tem folhas e quer crescer na direção do sol para pegar mais luz e fazer mais fotossíntese, as raízes querem crescer na direção do centro da terra, onde você tem água, onde você tem sais minerais. E como é que ela sabe para onde é que está a terra? Simples, né? O centro da terra é na direção contrária ao do sol. Então o caule vai na direção do sol, a raiz vai na direção contrária ao do sol, para o centro da terra. Como é que ela sabe onde é que está o centro da terra? Onde é mais escuro, né? Então lá, se enfiando no chão, não tem luz. Onde é mais escuro, na direção contrária da luz,
para pegar exatamente água e sais minerais. Você tem, gente, o fototropismo, você tem o também chamado de gravitotropismo. Geo quer dizer terra, gravito de gravidade. Nesse caso, moçada, a gente tem o estímulo por ação da gravidade. A gente usa geoterra não no sentido de terra-solo, né? Mas no sentido terra de planeta Terra. Então, orientado em direção ao centro da Terra, exatamente pela gravidade. Daí a gente fala, por exemplo, em geotropismo ou gravitotropismo positivo, quando você tem lá um movimento na direção do centro da Terra, na direção da gravidade, nesse caso, e é o que acontece exatamente com a raiz. Opa, segunda maneira da raiz saber onde é que está, moçada, o centro da Terra, né? Onde é que está o chão para poder exatamente captar água e sais minerais, pela gravidade. Então a gravidade está sempre apontando para baixo, a gravidade está sempre apontando lá para o centro do planeta, e as raízes elas vão crescer, se movimentar na direção da gravidade, na direção do centro da do centro da Terra, para captar água, para captar sais minerais. Você tem o geotropismo negativo. No geotropismo negativo, você vai ter o movimento na direção contrária à direção da gravidade. Ou seja, contra a gravidade nesse caso. E é exatamente o que acontece nos caules, né? Sendo, moçadinha, que o caule ele vai acabar exatamente crescendo contra a gravidade aponta para baixo. Então o caule cresce contra isso, o caule cresce para cima. Crescer contra a gravidade é crescer na direção do sol, é crescer na direção da luz para melhorar a fotossíntese nas folhas. Né? A gente sabe, por exemplo, que existe o estímulo da luz, existe o estímulo da gravidade. Na natureza, eles são mais ou menos equivalentes, né? Porque a raiz ela vai crescer na direção da gravidade, que é o sentido contrário da luz, para a Terra. E o caule vai crescer na direção da luz, no sentido contrário da gravidade, em direção ao Sol. Então, mais ou menos a mesma coisa. Entretanto, em condições experimentais, a gente consegue notar que tanto existe o efeito da luz como o efeito da gravidade, né? Independentemente. Mas na natureza, eles acabam se somando. A gente, moçada, apresenta lá outros tipos de tropismo. É o caso, por exemplo, lá do tigmotropismo, onde o tigmotropismo ele vai acontecer na direção de um determinado ponto de contato. E é o que acontece particularmente com um tipo de folha modificado na planta chamado de gavinha. A gavinha, moçada, ela acontece lá, né, no maracujá, acontece na uva, e é uma folha, né, que ela é compridinha, ela não é plana que nem a folha normal, e ela vai se enrolando num determinado ponto de suporte. É exatamente o que acontece no maracujá, na uva, para eles poderem subir num determinado suporte, né? Quem já viu um pé de maracujá, quem já viu lá uma parreira, né, uma videira, um pé de uva, ele vai subir em alguma coisa, num galho, vai subir numa cerca, num suporte que você coloque. Aí assim, né? Tem um ponto de contato, toda vez, gente, que a gavinha, essa folha especial, encosta no ponto de contato, ela vai dobrando na direção do ponto de contato. Ponto de contato, ela vai dobrando na direção do ponto de contato e com isso ela vai se enrolando. Nessa brincadeira, gente, a gavinha, ela vai apresentar um tigmotropismo positivo. Ou seja, ela vai se enrolando na direção do ponto de contato, nesse caso, né? Tigmotropismo positivo, né? Gavinha, ela vai apresentar essa situação. Bom, primeiro tipo de movimento que eu queria lembrar, tropismo, né? Segundo tipo de movimento que eu queria lembrar, chama nastismo. Em relação ao nastismo, ele vai ser um tipo de movimento que ele é desencadeado por um determinado estímulo, mas ele não é orientado pelo estímulo. Opa, quando eu falo que ele é desencadeado por um estímulo, mas não é orientado, quer dizer que não, gente, vai na direção ou na direção contrária. Ele vai ser acionado pelo estímulo, mas não necessariamente na direção ou na direção contrária. Claro que a gente tenta colocar aqui com vocês alguns exemplos. É o caso, por exemplo, que você tem do fotonastismo.
Opa, quer dizer então que eu tenho o fototropismo pela luz e o fotonastismo, foto pela luz também. A diferença é que no fototropismo você vai ou na direção da luz ou na direção contrária à direção da luz. Enquanto que no fotonastismo, gente, isso aí é acionado pela luz, beleza, é acionado pela luz, mas não é nem na direção nem na direção contrária. Claro que a gente tenta explicar um pouco melhor. Você tem, por exemplo, lá aqui folhas de planta como o feijoeiro, elas, moçada, se levantam na presença de luz. Elas se levantam na presença de luz. Não me interessa de onde a luz venha. Então, nesse caso, de onde a luz venha, não me interessa, a folha do feijoeiro sempre vai se levantar. Então, uma vez a folha do feijoeiro, se eu colocar a luz aqui em cima, ela levanta. Se eu colocar a luz aqui embaixo, ela levanta. Se eu colocar a luz de lado, ela levanta. Na frente, ela levanta. Atrás, ela levanta. Olha a diferença. Se fosse fototropismo e eu colocasse luz aqui, a folha vinha para cá. Aqui, a folha vinha para cá. Aqui, a folha vinha para cá. Se fosse fototropismo positivo, era na direção da luz. Luz aqui, na direção da luz. Luz aqui, na direção da luz. Luz aqui, na direção da luz. Mas no caso do fotonastismo, não me interessa de onde a luz venha. Está aqui a folha do feijoeiro. Se a luz vier de cima, de baixo, de lado, de frente, de trás, de bandinha, não me interessa, a folha levanta do mesmo jeito. Tanto é que quando a luz é em cima, levanta. Quando a luz é embaixo, levanta. Quando a luz é de lado, levanta. Ou seja, não é orientado pelo estímulo. Não me interessa a direção do estímulo. Está em dúvida se é tropismo ou se é nastismo? Você vai fazer a seguinte pergunta para você mesmo. Se mudar a direção do estímulo, muda a direção do movimento? Ora, se a resposta é sim, mudou a direção do estímulo, mudou a direção do movimento, isso é tropismo. No tropismo, se eu mudar a direção do estímulo, muda a direção do movimento. Se, entretanto, eu mudar a direção do estímulo e não mudar a direção do movimento, é nastismo. No caso, gente, da folha do feijoeiro, não é orientado o movimento, eu posso mudar a direção da luz para cima, para baixo, para qualquer canto, e o movimento continua igual, a folha se levanta do mesmo jeito. Você tem fotonastismo, você tem lá o tigmonastismo, também chamado pelo nome de sismonastismo. Ora, nesse caso lá, exatamente desencadeado pelo movimento. Desencadeado pelo toque, nesse caso lá. É o que acontece, por exemplo, com a famosíssima planta sensitiva. Folhas de plantinha sensitiva, em algumas regiões também chamada de dormideira, elas vão se fechar ao toque. Ora, é aquela plantinha, né, moçada, que você vai lá e pega a planta, dá um peteleco nela e ela fecha as folhas, né? Uma coisa interessante, tá aqui as folhinhas. Se eu encostar aqui embaixo, ela fecha as folhas. Se eu encostar aqui em cima, ela fecha as folhas. De lado, ela fecha as folhas. De frente, ela fecha as folhas. É o que eu estava comentando. Se eu mudar a direção do estímulo, muda a direção do movimento? Nesse caso, não. Não interessa onde eu encoste. Se eu encostar do lado esquerdo, do lado direito, e embaixo, em cima, na frente, o efeito é o mesmo, ela fecha as folhas. Então, não é tropismo. Se fosse tropismo, quando eu encostasse aqui embaixo, ela ia vir para baixo. Quando eu encostasse aqui em cima, ela ia para cima. Quando eu encostasse de lado, ela iria para o lado. Se fosse orientado pelo movimento, seria tropismo. Mas no nastismo não, né? Se eu encostar embaixo, em cima, de um lado ou do outro, fecha as folhas do mesmo jeito. As folhas se fecham ao toque. Ô Landim, como é que as folhas da planta se mexem? Se a planta não tem músculo, né? Se a planta não é que nem um animal que tem músculo para poder se movimentar. Nesse caso, gente, isso aqui ocorre através de estruturas chamadas de púlvinos. O nome da estrutura que controla isso, que belo nome, hein? Púlvino, aqui na jogada. E, nesse caso, o que acontece é que quando você encosta no diacho lá da folhinha, né, os púlvinos, eles perdem água. No que eles perdem água por osmose muito rapidamente, o resultado, eles vão levar ao fechamento das folhas.
Percebam bem nesse caso que não tem a ver com músculo. Simplesmente você tem lá essas estruturas, bolsinhas de água dentro da folha. Quando a bolsinha de água está cheia, a bolsinha de água faz a folha ficar aberta. Quando eu encosto, as bolinhas de água, os púlvinos, vão perder água por osmose. No que perde água, esses púlvinos murcham e com isso as folhinhas vão fechar, né? Então o fechamento das folhas se dá através dessas estruturas, não tem a ver com musculatura. Encostei essas bolsinhas de água que estavam forçando as folhas a ficar aberto. Elas murcham, perdem água por osmose, no que elas murcham, naturalmente as folhas fecham bem rapidão. O terceiro e último tipo de movimento que eu queria colocar chama de tactismo, onde o tactismo ele é um deslocamento orientado para um estímulo. Opa, olha a diferença. Gente, nesse exato momento, eu estou me movimentando, minha boca está se mexendo, minha mão está se mexendo, mas eu não estou me deslocando. Deslocamento é isso. Sair do ponto A para o ponto B. Opa, sair do ponto B para o ponto A. Então, quando eu falei em tropismo, quando eu falei em nastismo, é movimento. Estou me movimentando, braço se mexendo, boca se mexendo, mas então não estou me deslocando. Quando eu falei em tactismo, aí o tactismo agora é deslocamento. Deslocamento orientado por um determinado estímulo. Então, esse deslocamento, ele vai ser orientado por um estímulo na direção ou na direção contrária a esse estímulo. Quando a gente fala, por exemplo, em tactismo, né? A gente vai ter lá o tactismo, mesmo o raciocínio do tropismo, positivo, quando ele vai na direção do estímulo, ou o tactismo negativo, quando ele vai na direção contrária à direção do estímulo. Sendo que, nesse caso, um importante exemplo que a gente coloca para vocês diz respeito lá ao fototactismo. Em relação, gente, ao fototactismo, exatamente ele é orientado pela luz. Olha que a gente colocou para vocês 3 situações de luz, né? Fototropismo, fotonastismo e fototactismo. Sendo que o fototactismo, ele é exatamente na direção da luz. É o que acontece, por exemplo, com muitas algas unicelulares, que algumas delas são capazes de nadar. Então elas vão lá e nadam na direção da luz. Fototactismo positivo, exatamente elas nadam na direção da luz para você poder fazer a fotossíntese de maneira mais eficiente, né? Então, tropismo é um movimento orientado, nastismo é um movimento que não é orientado e tactismo é um deslocamento orientado. É bom lembrar que às vezes, infelizmente, nas questões de não respeito a essa nomenclatura, ao pé da letra, tropismo, movimento orientado, nastismo, movimento não orientado e tactismo, deslocamento orientado. Então, que nem as alguinhas, elas nadarem na direção da luz, seria fototactismo e não fototropismo. Que nem o caso, gente, dos camarões da questão, né? O caso dos camarões da questão deveria ser fototactismo, porque os camarõezinhos nadam na direção da luz, né? Mas às vezes a moçada utiliza uma nomenclatura um pouco diferente, né? E usa o nome fototropismo para isso. Não é o ideal. O ideal seria usar o nome fototactismo, porque o camarão nada na direção da luz. Mas às vezes se usa fototropismo, né? De uma maneira bem genérica, claro, dando uma coxambrada aí na história, mas às vezes se utiliza a nomenclatura desse jeito. De volta, moçadinha, lá o texto da questão, né? Então falando exatamente sobre o lance, que os artemias, eles vão na direção da luz, e se eles vão na direção da luz, é um movimento do tipo tropismo, né? É um movimento direcionado por um estímulo, sendo que é direcionado na direção da luz, ou seja, é um tropismo positivo em direção a, e não em direção contrária, né? Se fosse em direção contrária, seria um tropismo negativo. E como tem a ver com luz, foto, né? A gente tem lá fototropismo positivo, um tropismo, movimento direcionado por um estímulo positivo em direção a esse estímulo, foto na direção da luz, fototropismo positivo, que nem o item B de bola descreve na questão. Valeu, gente, e até a próxima resolução de questão.